E esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, manda pra gente suas dúvidas, suas perguntas. Será que dá para prevenir a hérnia e todo caso é cirúrgico? Vamos entender melhor. Então, vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a cirurgiã plástica, a doutora Rosali Torrelli. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. E a gente também recebe aqui a Nay Costa, que a gente já está acostumado com a Nay, né? Sempre com a gente ali no nosso Espaço Gourmet. Aqui agora como mulher, como mãe também. Te incomoda, Nay, a sua hérnia? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Incomoda, né? Porque a gente, como mulher, esteticamente, você vai usar um biquíni, alguma coisa, fica aquela bolinha meio estufada para fora, assim, né? Mas, assim, infelizmente, me acostumei com ela. Claro que era um dia tirar, mas, assim, me acostumei um pouco com ela, né? E vocês de casa? Também tem hérnia? Já teve problema em relação a isso? Teve durante a gravidez? Em que momento que ela apareceu? A minha tá aqui, ó, guardadinha também. Primeiro vamos entender melhor com a doutora Rosali. Doutora, o que é a tal da hérnia? Ó, muitas mulheres às vezes têm e não perceberam, não percebem que tem, viu? A hérnia é uma fraqueza da sua parede abdominal. A gente tem hérnias em diversos locais do corpo e diversos tipos de hérnia. A gente tem hérnia na região inguinal, a gente tem hérnia no umbigo, a gente pode ter hérnia na parede. Depois de uma cirurgia, onde a gente precisa abrir a parede, você pode acabar evoluindo com uma fraqueza e ter, então, uma hérnia incisional. Então, existem vários tipos de hérnia e o tratamento delas vai ser cirúrgico. Já me adiantando, a gente precisa operar essa hérnia para corrigir. Salvo em alguns casos, quando a pessoa é criança, então até 2 anos, a gente sabe que algumas crianças podem ter uma hérnia e essa hérnia regredir com o crescimento. Mas depois dessa idade, então depois de 2 aninhos, a pessoa que tem uma hérnia, essa hérnia não vai regredir sem um tratamento cirúrgico. Mas existem alguns momentos da nossa vida que elas podem apresentar uma piora importante. Então, a gravidez é uma delas. Então, você pode vir bem a sua vida inteira sem saber que você tem uma hérnia e, durante a sua gravidez, essa hérnia se apresentar muito mais, causar dor, aumentar. E depois da gravidez, ela não vai ter, muitas vezes, a redução e vai ficar mais aparente, mais dolorido e tudo mais. Ou então, em alguns momentos de esforço físico extremo. Então, imagino que agora a Viviane Araújo está se treinando bastante, né? Fazendo muita entrega para o carnaval. Então, ela acaba, né, ficando mais no salto, sambando muito mais atividade física, de peso, para poder manter esse corpão para o carnaval, e ela acaba, talvez, tendo essa piora da hérnia nesse momento. Quando a doutora falou a respeito da gravidez, né? Foi exatamente o que aconteceu com você? Foi. Nas duas, na verdade, né? Na primeira da Laura, ela estufou bastante, né? Ficou bastante estufada, e aí eu sentia muita dor. Às vezes, no trabalho, eu tinha que ir para o médico, porque eu não conseguia esticar. Quando eu fazia assim, parece que ela ia arrebentar por dentro. E aí foi quando eu fui na última consulta. Olha, eu testando a minha. Porque quando a gente estica mais, dor, a gente sente, puxa, e aí, puxando. quanto mais a barriga ia crescendo, mais eu sentia dor. Então, eu sentia aquelas fisgadas que eu falava, meu Deus do céu. Aí eu fui para o médico, e aí o médico fez os exames, né? Ele falou que eu não precisaria operar, porque a minha hérnia voltava. Porque ele falou assim, se ela estufar, a gente vai ter que tirar. Se não, se ela voltar agora, então você vai poder levar a gestação normalmente. E aí ela voltava. Então, assim, quando eu deito, ela volta. Ela não fica para cima, né? E na segunda gestação já não doeu nada. Já não senti. Eu até fiquei preocupada quando engravidei novamente de voltar a dor. Eu falei, meu Deus, eu vou passar por tudo de novo. Mas, assim, graças a Deus, não doeu na segunda. Doutora, não é só uma questão estética, né? Em que momento que isso pode comprometer a nossa saúde? Como é que a gente percebe isso? Então, foi exatamente isso que ela falou. Quando a gente tem uma hérnia, tem essa fraqueza, a gente tem uma comunicação do meio interno, do que está dentro ali da nossa barriga, para o meio externo. E a gente tem um buraco, uma falha. Quando essa falha ela é muito pequenininha, a ponto do que saiu não conseguir voltar, não ser reduzível, você precisa operar de urgência, de fato. Mas quando a gente tem um buraco onde consegue passar esse conteúdo da hérnia e voltar sozinho, a gente tem, então, essa fraqueza que precisa ser corrigida, mas que pode ser corrigida num momento oportuno. Você pode se preparar para essa correção, né? Uma cirurgia de urgência. Então, hoje, né, algumas mulheres, isso como a Virgínia, como a própria Viviane Araújo, a Virgínia
usou aquele momento onde ela fazia uma correção estética, uma mama, né, fazer um tratamento para flacidez, ela aproveitou e fez a correção da hérnia minimamente invasiva. Já que você falou da Virgínia, a gente até separou imagens aí dela, né, que foi outra famosa, gente, que passou por uma cirurgia de hérnia. E ela falou abertamente sobre esse assunto. Olha aí, ó, a influenciadora disse que decidiu operar depois de também receber muitas críticas por causa do umbigo, com 3 gestações muito próximas. A Virgínia contou que a hérnia piorou muito e que não tinha mais jeito, né? E tem um relato aqui de uma outra telespectadora que já participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Ela falou o seguinte: boa tarde, Beto, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, eu estou usando uma bolsa depois da cirurgia, saiu uma hérnia muito grande, eu tenho dificuldades para andar, para colocar a roupa de tão grande. Daqui a pouco você explica para a gente a respeito dessa sensibilidade, né, que pode trazer para algumas pessoas. Também tem outra pessoa aqui, a Maria, ela fala: eu tenho uma hérnia, eu perdi o emprego por causa dela. Por que, Maria? Conta pra gente. Ela disse que ficou grávida 2 vezes, não precisou de operar o umbigo, porque é fundo, mas incomoda só de apertar. Ela não usa biquíni porque todo mundo fica olhando. Igual a Virgínia, né, falou que também era muito criticada. Você também passou por isso? As pessoas comentavam, Nai? Não, assim, você vê que a pessoa olha, né? Mas eu acostumei a acabar usando aqueles biquíni de cintura alta, aí eu já mando fazer. Coloca mais alto para tampar e aí não ficar mostrando, né? Isso afeta muito, doutora, a autoestima da mulher? A mulher acaba sendo muito cobrada, né, de uma forma geral, como um todo, porque existem hérnias em homens e em mulheres. E, às vezes, é até mais frequente que a gente encontre em homens, porque fazem, né, atividades de esforço e tudo mais. Mas a mulher acaba tendo esse apelo estético muito mais forte. Então, talvez, se você vê uma hérnia no umbigo de um homem na praia, ninguém vai olhar. Mas na barriga da mulher, todo mundo vai olhar e até apontar. Então, pode causar dor, pode causar um desconforto. Ela pode vir associada, por exemplo, como no caso da própria Virgínia, né? Ela não fala, mas muito provavelmente ela tinha também um afastamento da diástase, junto da hérnia umbilical. Então, acabava ficando ainda mais evidente aquela parte mais funda no meio e aquela hérnia umbilical ainda mais protusa, saindo um pouco mais para fora, então chamando ainda mais atenção. Então, e com a cirurgia corrige tudo isso, doutora? A cirurgia corrige e é o único tratamento eficaz para a gente poder corrigir a hérnia. A gente precisa, tecnicamente, individualizar a hérnia, tratar o que está abaulado, fechar o saco herniário, como a gente chama, e fechar essa hérnia. Então, hoje a gente tem, né, o cirurgião vai fazer por vias abertas, então vai cortar a região que está a hérnia, o umbigo, a região inguinal, e vai tratar. E mais modernamente, a gente também tem os tratamentos por vídeo, que são minimamente invasivos, que foi, por exemplo, o que a Virgínia fez, inclusive fazendo isso por robô. Então, Maravilha. Existe essa possibilidade. Olha só, tem o comentário aqui do Roberto, já que você disse que também é muito comum no público, né, masculino. Ele fala: eu tenho hérnia, umas 4 já, ele falou. Já tentei fazer cirurgia, mas é muita burocracia. Ele preferiu deixar para lá e esquecer que tem hérnia. Esse fato de, vou conviver com ela, isso pode trazer riscos? Pode piorar. Né? A pessoa que tem uma hérnia, vamos supor, o homem vai ter muito hérnia inguinal ou inguino-escrotal. Então, com o passar dos anos, essa pessoa vai ficando mais velha, vai tendo uma fraqueza maior da parede e essa hérnia pode aumentar, trazendo aí complicações mais graves, como aquela que eu falei, que é o encarceramento, e ter que operar de urgência. Ninguém quer operar de urgência, a gente quer operar no melhor momento possível. Que nem a hérnia umbilical também. Então, a mulher, quando ela vai engravidar ou quando ela ganha um pouco de peso, essa hérnia pode acabar aumentando e trazendo, assim, outros problemas, como o encarceramento, sendo um dos mais graves. Nai, você chegou num ponto que você me relatou que talvez pudesse até precisar de fazer uma cirurgia, você grávida? Foi o que o médico me falou. Ele falou assim: se não voltar, a gente vai precisar. Aí eu já fico com medo, né? Antes de sentar na maca para deitar, ele falou: olha, vamos ver. Se ela voltar, você não vai precisar fazer cirurgia. Se ela subir, a gente pode fazer, mesmo com. Eu até falei com ele: mas não tem problema eu estar grávida? Ele falou assim: não, porque não é aquela coisa que é. Se a doutora vai falar se né? Porque ele falou que não é uma coisa que é grave, assim, de fazer muito corte e tal. Eu falei: então,
Mas, graças a Deus, não precisou, porque ela voltou. Se você olhar lá nas fotos, você vê que tem um biguinho. Um biguinho assim, né? O meu também ficou assim, amiga. Eu te entendo. Estufou. Ai, meu Deus. Igual um balãozinho, né? Uhum. Aí nas fotos a gente até pede para... Tem casos assim, que às vezes a mulher precisa operar até grávida? Então, a gente nunca quer operar uma mulher grávida, a não ser para tirar o bebê, né? Mas quando esse problema ele coloca em risco tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê, às vezes a gente precisa fazer decisões, escolhas de operar. Mas no caso da hérnia, o que a gente sempre tenta, isso na emergência, você foi na emergência provavelmente, quando a paciente chega na emergência, é tentar reduzir essa hérnia para que a gente não precise operar na emergência, essa mãe possa então ganhar o bebê, se recuperar e operar no melhor momento possível. Mas como é que faz para reduzir essa hérnia? Então, a gente reduz com manobras para ir acomodando, porque hérnia, vocês têm, né? Vocês duas têm, vocês falaram, quando a gente faz algum esforço, sai, fica um tecido para fora. Então, a gente vai com manobras manuais, tentando jogar esse tecido para dentro, através desse buraco que eu falei, que comunica o meio interno com o meio externo. Quando a gente consegue, a gente reduziu, foi isso que ele fez com você, né? Ele foi lá com manobras manuais, colocou a sua hérnia para dentro e falou, ó, ela reduz. Ela está fácil de reduzir. Em alguns casos, a gente tenta, mas a gente não consegue colocar esse conteúdo todo para dentro novamente. E aí esse tecido, ele vai ficando sem circulação, porque ele fica preso dentro de um buraco. E aí esse tecido que fica sem circulação, ele vai acabar comprometendo e levando a outros problemas. Por isso que leva a cirurgias de urgência. Olha, tem uma pessoa aqui falando, meu esposo, cadê? Não, meu esposo fez a cirurgia de hérnia e apareceu por causa de academia. Como você já adiantou, muito esforço também pode causar, né, doutora? A Viviane provavelmente piorou no carnaval por conta do esforço todo que ela fez para se preparar. E aí, ela também acabou de ser mamãe também, isso, né, gestação. Gestação e tudo mais. Nai, hoje você lida muito bem com ela, pretende operar, o que você pretende? Então, eu pretendo operar porque eu pretendo deixar a barriga chapada um dia, né? Então, de qualquer forma... Vai aproveitar. Eu vou aproveitar. Então, por isso que eu não me preocupei tanto em fazer uma cirurgia agora. Que eu falei, futuramente, né? Já vou ganhar a segunda. Então, eu faço tudo de uma vez só. Então, já reparo tudo de uma vez só. Então, mas eu pretendo sim, claro. Até para a autoestima da gente melhorar, se vestir uma roupa ficar mais bonita. Você tá na praia mais bonita. Isso eu acho que é qualquer mulher, né? Tem uma pessoa falando aqui, doutora, minha irmã tem uma hérnia muito grande. Ela não pode operar porque ela não consegue perder peso. Tem alguma relação? Um pouco. Então, as hérnias de parede, a gente precisa habitualmente descolar todo esse tecido para achar o defeito e corrigir o defeito. A gente pode só corrigir por pontos, mas quando a hérnia é muito grande, a gente tem que colocar uma tela. Então, a paciente que está muito acima do peso, não é pouco, a gente fala de obesidades importantes, essa cirurgia acaba sendo uma cirurgia que, tecnicamente, poderia ser mais simples, ser mais arriscada. Então, sempre o médico ele tem que fazer uma escolha do que vai ser melhor para o paciente. Será que operar essa hérnia vai ser melhor nesse momento? Será que se ela perder peso, a recuperação dela vai ser melhor e a cirurgia vai ser mais bem-sucedida? Então, assim, é sempre uma decisão que o médico tem que tomar tecnicamente junto com a paciente. Perfeito. Nossa, doutora maravilhosa. A gente teve uma aula aqui, doutora Rosalie Torrelli. Acertei o sobrenome? Acertou! Aê! Obrigada, Nai, pela sua presença aqui com a gente. Dá um beijo nas crianças, nas meninas, tá? Um beijo na família. Obrigada, doutora, também. Obrigada, Roberta. Uma ótima tarde pra gente.